Boa noite, amigos e irmãos em Cristo Jesus. Vamos começar cantando o hino Conversão. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Cante comigo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Graças a Deus. É muito bom cantar louvores ao nome do Senhor, não é verdade? Vamos aqui ler em Provérbios 3, do 1 ao 6. Eu estou com a mensagem do profeta de Deus intitulada Não te estribes no teu próprio entendimento. Ela foi pregada em 20 de janeiro de 1965 em Phoenix, Arizona. Provérbios 3, 1 ao 6. Olha o que diz. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aí o profeta pega o tema do versículo 5, né? E não te estribes no teu próprio entendimento. A gente sabe que a tendência do ser humano é querer depender do seu próprio entendimento. Só que o Deus Todo-Poderoso criou cada um de nós para depender somente dele, somente da palavra de Deus. Olha o que diz em 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Olha só. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus,
porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, na alma. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para você poder entender as coisas de Deus, você tem que ter Deus na sua alma, no seu coração. Você tem que receber a Deus. Muitos hoje em dia falam que receberam a Deus. Entram numa determinada igreja, com a sua maneira, claro. Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você não tem que falar assim: eu vou parar com isso, vou parar com aquilo, aí vou para a igreja, aí vou procurar a Deus, aí vou viver em sinceridade. Claro que o diabo nunca vai deixar você chegar nessa totalidade para poder chegar até Deus, né? O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo pecado. Somente Deus tem a capacidade que nós não temos. Não temos nenhuma capacidade. Quando o rico chegou até ele, aquele mancebo de qualidade, com tantas qualidades, o Senhor falou: guarda os mandamentos, honra teu pai, honra tua mãe. Ele falou: tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Era uma coisa muito boa, né? As qualidades daquele jovem. Mas o Senhor, conhecendo a sua linhagem, o Senhor foi lá na alma daquele jovem. O Senhor Deus pode ver coisas que a gente não vê. Por isso que Ele te dá livramento. Muitas coisas que acontecem na sua vida que você não entende. Coisas boas, coisas ruins. E você não entende. A mente carnal nossa, essa mente aqui, ó, não consegue entender. E a batalha acontece nessa mente sua aqui, ó. Antes de fazer qualquer coisa boa ou ruim, você pensa. Isso vai trabalhando na sua mente durante anos, né? Para você fazer o bem ou fazer o mal, né? Então, nós temos que ter a mente do Senhor para entender as coisas de Deus. Aí o profeta aqui na mensagem, no parágrafo 40, ele fala: assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isso mostra que não é o genuíno Espírito Santo que eles têm. Então, o Espírito Santo, em João capítulo 1, fala assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. A palavra verbo quer dizer palavra. E o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o Verbo, a palavra, se fez carne, entendeu? Habitou em Jesus. Jesus desceu e essa palavra foi manifesta em uma carne humana. Ali você viu Deus amando, perdoando o pecado, curando enfermidades e principalmente salvando os pecadores. Então as pessoas, elas entram numa determinada igreja, né, continuando o que eu ia falar aquela hora, e elas querem receber Deus. Só que em vez de elas receber Deus, elas recebem uma igreja apenas, uma religião. Elas continuam vivendo a mesma vida mundana, continuam com suas novelas, com seus jogos, com suas roupas imundas, mulheres. Homens continuam deixando culto por causa de jogo, né? Vivendo vidas sujas, imundas, sendo infiel com sua esposa com o marido. Claro que se você busca uma mudança em Deus, se você tem falhado buscando uma mudança em Deus, uma libertação, seja perseverante que você vai chegar nessa totalidade, nisso que você está desejando.
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falando. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e em mim encontrareis descanso para as vossas almas. Só há descanso em Jesus Cristo. Não há descanso numa religião, numa igreja. Há pessoas hoje que o que a igreja falou tá ótimo. A Bíblia está falando que não é para fazer, a igreja aceitou, tá bom. Mas e aí no dia do juízo? Sua igreja não vai salvar você no dia do juízo. Para começar, a salvação é individual. Se você vê que uma coisa está ao contrário à palavra de Deus, você vai continuar fazendo? Aqui, ó. 66 livros. A Bíblia fala sobre roupa, fala sobre mulher, sobre homem. A Bíblia fala que a mulher não pode pregar. Em toda a Bíblia, você nunca viu uma mulher pregadora na Bíblia, na palavra de Deus. Fala sobre roupa, né? Fala que a mulher não deve usar roupa de homem, nem homem usar roupa de mulher, né? A Bíblia trata de muitas coisas que a gente precisa saber. Aí as pessoas não conseguem, porque a igreja permitiu ela usar aquela roupa lá. A igreja não proibiu. A igreja não me proíbe usar maquiagem. A igreja não me proíbe. Por quê? Na nossa mente carnal, né? Até a mulher ela quer ficar bonita, né? Todos nós, a gente quer de alguma forma nos arrumar, ficar melhor, né? Isso é bom, né? Mas quando se trata de cristianismo, a gente não tá falando, ó, Caim e Abel. Abel ofereceu a Deus um cordeiro. Chegou lá no altar, arrumou o altar com pedra, né? Um altar simples de pedra. Pegou um cordeiro, uma pedra e começou a matar aquele cordeiro. Sangue saindo daquele cordeiro, caindo no altar, coisa mais nojenta, né? Humanamente falando, se você olhar com os olhos carnais, como Caim olhou aquela hora ali, falou: que nojento, né? E Caim fez um altar bonito, cheio de flor, de fruta, coisa mais linda, que ele era lavrador da terra, né? Só que Deus não aceitou a beleza. Deus não quer saber da beleza da mulher, da beleza do homem, do carro que você tem, da riqueza que você tem, da casa sua que é melhor que do outro. Deus não está olhando para essas coisas. Até quando você, que se taxa como cristão, como uma cristã, vai ficar preso nas coisas materiais? Vale a pena você perder sua salvação por causa disso? Por causa de uma maquiagem? O quanto Cristo vale para você? Tem pessoas que trocam Jesus por qualquer coisa. Ir no trabalho longe, chovendo, no frio, para trabalhar, que não pode perder o trabalho. Aí quando você está ali no culto, meu Deus, que luta. O pastor tem que entender, né? Que a gente cansa, né? A gente tem que falar pro patrão também, né? O patrão, nosso patrão tem que entender, né? Todo dia trabalhando, não pode faltar um dia, né? E a gente pega ônibus, vai de carro, vai de moto, toma chuva. Já pensou? E pra Deus a gente sempre dá uma desculpa, né? Mas pra adorar a Deus eu não preciso estar na igreja, né? Muita gente fala isso. Então, as igrejas que tá aberta aí, tá perdendo tempo, né? Pra quê, né? Abrir igreja, né? Mas como que você vai aceitar Jesus? Na sua casa, amém. E você vai batizar como? Você precisa de um lugar. Você tem que tomar a ceia. Tem que lavar os pés de seus irmãos, como está em São João capítulo 13. Jesus lavou os pés do discípulo.
E quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele falou assim para Pedro, ou para os discípulos: porque eu, pronome pessoal, eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus lavou os pés dos discípulos. Aos sábados, Jesus estava na sinagoga lá também. Estava lendo os pergaminhos, né? Que a Bíblia antigamente era em pergaminho, né? Como um rolo, né? Então foi aberta a Bíblia lá e a Bíblia fala que Jesus estava lendo, né, no templo, no sábado. Jesus é o nosso exemplo. Claro que não é o templo que é santo, mas é um Deus santo morando em você. Ele quer morar em você. Ele quer morar na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, onde você estiver, ele quer estar com você. Mas o problema é que a nossa imoralidade, nosso pecado, nossos vícios mundanos não deixa Deus tomar conta da nossa vida. O celular, uma ferramenta muito útil hoje em dia, serve como despertador, né? É um celular para contato, para tantas coisas. Mas tem tomado conta das orações, nas casas, os cultos domésticos, né? O celular tem ido para a mesa na hora da refeição. Cada um vai para um quarto, se tranca no quarto. Aquela reunião em família. Eu tô falando de lar cristão, não tô falando do lar do mundo, não. Tô falando de cristianismo. Pessoas que são cristãs, que se consideram cristãs. O que você tem feito com a sua vida cotidiana, com a sua vida, com o dia de hoje? Você adorou a Deus hoje? Você leu sua Bíblia hoje? Você orou? Você agradeceu? Você falou de Jesus para alguém? Qual que é a melhor maneira de falar de Jesus para as pessoas? Como que a mensagem de Deus, a palavra de Deus vai chegar para uma pessoa? Através de você. Paulo chega a dizer que nós somos cartas escritas. Através de você ele salva um pecador. Ah, mas eu, eu cansei de fazer coisa boa para as pessoas. Já ouvi pessoa falar isso já. Muitas pessoas. Eu fazia o bem para as pessoas, eu ajudava, eu só tomei. Eu nunca me dei bem nisso aí, sempre fui prejudicado. Perguntaram para Jesus qual que eram os dois, sobre os mandamentos, né? Os dois mandamentos mais importantes. Jesus falou: ama teu Deus de todo o teu coração, ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amar a Deus. E o segundo mandamento é: ama o teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Você quer ser abençoado com mágoa? Você quer ser perdoado não perdoando? Você quer ser ajudado ou ajudada sem ajudar? A palavra de Deus diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que esteve passeando na terra há 2000 anos atrás, Ele está agora falando com você através desse vídeo, desse simples vídeo que está sendo feito. Ele está tentando acordar você. Em Malaquias 3, versículo 6, fala assim, ó: porque eu, isso no Velho Testamento, porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ah, mas isso aí falou para Israel. Mas o Deus de Israel não é o nosso Deus também? E o Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento? Então aqui vem o profeta continuando.
Assim, quando uma pessoa diz que tem o Espírito Santo e aceita algo contrário à palavra, isto mostra que não é o genuíno Espírito Santo que eles têm. Está vendo? Isso pode ser um espírito. Eu não discutiria, mas isso não é o Espírito Santo de Cristo. Cristo é a palavra. A palavra Cristo quer dizer unção, significa unção, ou ungido. Por isso, cada servo de Deus que prega a palavra de Deus, ele é ungido. A unção de Deus está nele, o Espírito Santo. Agora você sabe, muitas vezes eles tomam o espírito um dos outros, e deste modo isto poderia apontar como em um grupo de homens para uma certa coisa, mas isto não apontará para Cristo. Mas o Espírito Santo sempre aponta para Cristo, e Cristo é a palavra de Deus. Hoje a palavra de Deus ela é ensinada ou é usada para adquirir riqueza, né? Coisa material. A palavra de Deus ela trata de salvação. O cristianismo trata de salvação. Tanto é que em Mateus 6,33 fala assim, ó: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia nunca falou para um cristão estar correndo atrás de dinheiro. Falou? Alguma vez Salomão, José, quando ele estava preso lá, que ele era escravo, alguma vez ficou atrás de dinheiro ali? Alguma vez ele chegou lá no nenhum dos presos ou nenhum dos servos de Faraó falou: ó, seguinte, fala para Faraó lembrar de mim lá, ou vê um jeito lá de eu ganhar dinheiro lá com você lá, né? Para mim ter uma posição. Como que faz para ganhar voto? Os filhos de Deus, as coisas de Deus não se envolvem com política. Púlpito não é um lugar de político. Púlpito é um lugar de pregar a palavra de Deus, onde o Senhor está ministrando, falando com a sua igreja. Agora fala para mim, você queria estar lá enfrentando os leões com o nosso irmão? Olha para o passado, que significa cristianismo, e olha para a sua vida hoje, se você está enfrentando o diabo, ou se você está deixando a Deus de lado e se tornando inimigo de Deus. Qualquer que segue a palavra de Deus é amigo de Deus. Qualquer que vive a palavra de maneira errada, contrário ao que está escrito nessa palavra, como em Mateus 5, quando Jesus foi tentado pelo diabo. O diabo falava para ele: está escrito. Jesus falava: também está escrito. O cristão vive naquilo que está escrito na palavra, não o que uma igreja falou. Não que uma igreja está falando que é certo ou errado, mas a Bíblia Sagrada é a correta, ela está falando que o crente tem que fazer. Ah, mas hoje todo mundo virou evangélico hoje. A irmã tão pintada que nem sabe se é uma mundana ou se é uma crente. É uma serva de Deus, ela canta e ele toca. Dom é dado sem arrependimento. Você vai lá em Mateus 7, 21 em diante. Quantos vão chegar diante de Deus falando sobre essa questão do dom, né? Não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônio, e não fizemos muitas maravilhas em teu nome. Usou o nome de Deus, como muitos usam hoje, né? Jesus vai te dar um carro, Jesus vai te dar uma casa. Jesus vai te dar um emprego melhor, meu irmão. Amém, isso é bom. Mas as pessoas começam a se afastar de Deus, que é a palavra, mas elas estão bem com a igreja. As casas hoje em dia,
Os pais hoje em dia não têm mais posicionamento de cristão. Os filhos mandam na casa. A mulher manda no marido. Quando Deus falou que o homem é a cabeça da mulher, sendo cabeça da casa, né? E a Bíblia fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Aí o filho manda na casa. Tô falando de lar cristão. Entra com o namorado dentro de casa, dorme com o namorado dentro de casa. Quem que é responsável por esse filho não são os pais? Ensina o menino no caminho que deve andar, para quando crescer não se desviar dele. E lá em Israel, quando eles foram sair do Egito, a última praga que caiu foi a morte. E a única coisa que não permitia essa morte entrar naquela casa era o sinal do sangue do Cordeiro. Era o que Deus requeria para aquela morte não entrar naquele lar. Podia ser a casa mais, vamos falar, a casa mais pobre. Deus não estava olhando para a riqueza, a morte não estava olhando para a casa que era bonita ou feia ali. Se qualquer pessoa lhe falasse assim, Moisés, eu creio que o senhor é profeta, mas eu também sou santo, sou um israelita, eu não preciso aplicar o sinal. Essa morte pouparia a casa desse judeu, desse israelita? Tinha um profeta ali. E Deus trabalha através de profeta. Como na era de Laodiceia, ele tem enviado um profeta chamado William Branham. Esse profeta está prometido em Malaquias 4, capítulo 4, 5 e 6. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Deus prometeu enviar um profeta antes da vinda do Senhor. A Bíblia fala que Deus não muda. Hebreus 13, versículo 8. Ele sempre trabalhou da mesma maneira. Um profeta que veio, você pode procurar no YouTube, as visões que ele teve, que tem se cumprido. E uma das visões que tem se cumprido recentemente foi sobre o Papa americano. Então as pessoas querem viver. Tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho aprendido de um profeta. Essa literatura aqui, ó. Essa literatura aqui foi pregada por ele em fita magnética e depois passada para a literatura, para papel. Ter irmãos que trabalham, dedicando sua vida, seu dinheiro a nos trazer essa literatura em casa, para a gente poder ter conhecimento. E através dele eu aprendi muita coisa sobre a palavra de Deus, sobre o batismo verdadeiro, que é em Atos 2:38. E a gente começa a ver como que a gente está tão perdido, né? Preso em placa de igreja, em religião. Nós vemos isto tão claramente na Bíblia, ou eu vejo. Quem sabe eu poderia estar errado, mas em meu pensamento, mas não penso que esteja, porque isso é. Não te estribes no teu próprio entendimento de coisas. Se você se estriba no seu próprio entendimento, então você está destinado a sair fora da estrada certa. Você não pode estribar-se no entendimento de ninguém mais, quando isto se refere à vida. Para encontrar vida, você tem que confiar na palavra. Isso é vida. Nós vemos isto desde o princípio, isto é tão claramente dado a conhecer a nós. Desde o começo que Deus deu a sua primeira família
na terra sua palavra para viver por ela. Somente por meio de sua palavra era para se viver. Agora não era através de comer o alimento e assim por diante, mas por sua palavra era para viver eternamente. Enquanto eles mantiveram aquela palavra, viveram eternamente. Mas a primeira pequena frase daquela palavra foi colocada fora de lugar. A corrente inteira se quebrou e a raça humana precipitou-se na morte. Está vendo? Agora nós observamos. Eva, qual era sem dúvida uma pessoa inteligente, a primeira tirada diretamente de Adão, o qual era o Filho de Deus. E Eva, certamente, estando naquele lugar onde não havia estado nenhum pecado, nenhum lugar para pecado, ela certamente deve ter tido uma concepção maravilhosa do que era Deus. Porque cada tarde ela e seu esposo caminhavam no frescor do jardim, ou ao entardecer, e falavam face a face com Deus. Que coisa desarrazoada que foi uma pessoa que andava face a face com Deus cada dia, e então se volta ao razoamento de algo que arrasou para fora da palavra de Deus. Nós ainda os temos. Eles são tão facilmente arrazoados para fora da palavra de Deus, depois de se sentarem na presença de Deus, vendo a palavra de Deus pregada, a palavra de Deus feita manifesta, bêbados e pecadores vêm ao altar e são convertidos e feitos novas criaturas em Cristo, pessoas de má fama, feitos damas e cavalheiros, então voltar-se daquela abençoada coisa que os guiou a esta vida, e então serem pervertidos após e então serem pervertidos após algum tipo de credo, para se tornarem mais populares ou entrarem naquilo que eles chamarão de uma melhor classe de pessoas. Ora, você está na melhor classe que existe, filhos e filhas de Deus. Bem, eu gosto mais desta companhia do que estar com todos os reis e potentados e tudo mais. Dê-me aquele humilde grupo de pessoas e eles não sabem diferenciar sua mão direita da esquerda, contanto que eles conheçam a Deus e o amem e o sirvam. Para mim, esta é a celebridade do céu. Sim, Senhor. Agora, mas nós encontramos que Eva foi facilmente persuadida por Satanás para fora da palavra de Deus. E ela se estribou em seu próprio entendimento, porque Satanás tinha projetado algo para ela, o qual não era para ela real entendimento de Deus. Mas ela tinha algo mais que lhe foi falado pelo inimigo, Satanás, e ela creu nisto. Agora nós encontramos o resultado disto, e isto precipitou toda a raça humana para a morte, porque a primeira mãe sobre a terra se estribou em seu próprio entendimento, contrário à palavra de Deus, e precipitou toda a raça humana para a morte. Agora, você crê nisto? A congregação diz amém. Essa é a palavra. Bem, uma mulher é sempre. Igreja na Bíblia é tipificada por uma mulher. E uma igreja hoje pode aceitar um amontoado de dogmas ou credos e precipitar a congregação inteira em uma separação de Deus. Essas pessoas que adotam essas coisas no lugar da palavra de Deus são exatamente como Eva. E isso tem sido feito novamente e novamente ao ponto de ter precipitado toda esta geração para fora da palavra de Deus. E quando a palavra é feita manifesta, a palavra é revelada. Eles não aceitarão, porque não farão isto, porque eles se estribam em seu próprio entendimento. Essa palavra foi construída aqui. É um bonito lugar, é uma grande organização, é um membro de um grande grupo de pessoas. Por que não deveríamos pertencer a isso? Eu irei confiar nisso. Não confie em seu próprio entendimento, mas confie na palavra do Senhor. Essa é a advertência do nosso profeta. Creia na palavra do Senhor. Creia no que está escrito.
Em Atos 2:38 diz assim, ó, e arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Amigo, do que adianta você trabalhar tanto por sua família, por você, para construir seu sonho, sua casa, comprar seu carro? Tudo bem. Além desse homem natural, que tem que comer, tem que tomar banho, tem que trabalhar, temos uma alma nesse corpo. Então, quando esse corpinho saiu, quando esse corpo saiu da mãe, Deus soprou o fôlego da vida e essa vida veio até essa criança e ela foi feita alma vivente. Veio a vida, trouxe alegria para a família quando nasceu. Oh, que alegria para um pai, para uma mãe, uma criança nascer. Você tem que passar por 3 processos. Você precisa ser justificado pela fé, ser batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados. Em segundo lugar, você tem que ser santificado. Santificação é limpeza, quando Deus vai tirar o mundo de você. Se você notar, na igreja de Deus tinha pescador, cobrador de impostos, tinha prostituta, mas você nunca mais viu Maria Madalena passando por aquilo de novo, passando por outro constrangimento ao ser ao queriam apedrejá-la, né? Você não vê ela de novo querendo ser apedrejada. Quando ela encontrou com Jesus, o fardo dela foi tirado. E foi dado um fardo leve para ela. Ela recebeu o perdão dos seus pecados. Porque só há um nome que perdoa pecado, e esse é o nome do Senhor Jesus Cristo. Só há um nome que cura a sua enfermidade. Só é um nome que pode salvar seu casamento. Só há um nome que pode salvar sua alma do inferno. Não é uma igreja, não é uma placa, é Jesus Cristo. E depois da santificação, depois que você recebe uma libertação da bebida, da droga, de adultério, desse espírito de adultério, espírito de mentira, seja o que for que você estiver procurando, uma enfermidade, né? Você recebe batismo nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Depois você passa a ser santificado, Deus vai tirar o mundo de você. Todo esse pensamento que você tem sobre Deus, essa maneira de você pensar, agir da sua maneira, achando que está certo, se estribando no seu próprio entendimento, Deus vai tirar isso de você e vai te dar o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é Deus morando em você. Nenhuma pessoa que você compraria ou alugaria uma casa para morar, se você chegasse nessa casa, tivesse roupa para todo lado, chão sujo, teto caindo, você ia morar nessa casa se você está comprando uma casa para morar. Nós seres humanos somos tão enjoados, mas é uma coisa necessária, né? A limpeza é uma coisa necessária. Mas ninguém ia querer morar numa casa que você está comprando ou alugando e pegar ela suja. Primeira coisa é a limpeza. A limpar a casa, se o mato no quintal tá alto, vai lá e limpa tudo, deixa a casa bonitinha, limpa para poder fazer a mudança, certo? E Deus que é santo. A gente tá falando sobre Deus, um Deus santo morando em você. Um Deus santo morando com você, passeando na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Isso não é religião.
que eu estou trazendo para você aqui não é uma religião. Ah, eu sou católico. Seja você católico, macumbeiro, seja quem o que você for, espírita. Jesus ama você. Jesus quer salvar você, a sua alma do inferno. Ele morreu para salvar a raça humana. Ele se entregou na cruz do Calvário, tomando a maldição, tomando os nossos pecados sobre si. Se tão somente você se arrepender dos seus pecados, aceitar esse sangue sobre sua vida, esse sacrifício que foi feito por você. Mas vai chegar a hora que você vai desprezar, vai chegar a hora que você vai dizer um não pela última vez para Deus. Aceite Ele hoje no seu coração. Seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Até quando você vai recusar a Deus? Por causa de bens materiais? Toda essa terra um dia vai ser queimada com fogo. Malaquias 4. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos aqueles que ficarem nessa terra para a perdição serão queimados. Você não quer estar com Jesus naquele dia? No céu onde não há velhice, no céu de rojo e ouro, ou você quer ficar nessa terra? Todos nós vamos ter que encontrar com Deus um dia. Não importa o quanto você cuida da sua beleza, não importa o quanto você cuida da sua saúde, faça plástica, faça o que quiser, você terá um encontro com Deus. A questão não é você partir dessa vida, a questão é você estar preparado para partir, sabendo que você encontrará Deus um dia e terá que dar conta da sua vida. Deus é Deus de todos os povos. Deus é Deus de Israel, é Deus dos gentios. Ah, mas eu não acredito em Deus. Mas Ele é seu Deus da mesma forma. Quando Ele ressuscitou dos mortos, Ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Antes disso, Ele já estava curando, ressuscitando os mortos. Deus quer ressuscitar a sua vida. Seja qual forma que você tiver a sua vida. Se você estiver com depressão, seja lá o que for que estiver atormentando a sua vida, eu venho falar para você de um Deus poderoso, que me libertou, que me salvou, que me ajudou. Sou grato a Deus por isso. E estou pregando para você uma palavra de salvação, para ajudar você. Você sabe que uma pessoa, quando está se afogando, a gente aprendeu olhando, né, vídeos, né, sobre isso. A pessoa está lá se afogando, você não pode chegar falando com ela e tentar segurar ela de qualquer maneira. Ela vai grudar em você, ela está tão desesperada, se afogando, que ela vai grudar em você, se agarrar e vocês dois vão para o fundo do mar ou do rio. Aí o socorrista tem que chegar e jogar uma boia para ela. Se ela tiver quase. Ou se chegar perto, tem que dar um jeito de enforcar ela ou desmaiar ela, alguma forma para poder pegar ela e tirar ela da água ali. Tem que tirar ela do rio para depois tirar o rio dela. Então a gente está tentando ajudar através dessa pequena palavra, nesse vídeo. E muitas pessoas não vão entender. Mas estou tentando ajudar. E a única forma de ajudar você é pregando isso que me ajudou. Que salva é a palavra de Deus. A única ajuda que um cristão pode oferecer para o mundo ou para um outro irmão, né, é fé na palavra de Deus, orando um pelos outros. Eu vou orar por você agora.
Feche seus olhos, olhe comigo. Senhor Deus, tua palavra foi pregada. Procurei da melhor maneira, Senhor, que não sou um estudioso da Escritura, não sou uma pessoa que fez teologia, mas sou uma pessoa que viveu, Pai, muitas coisas e, e vive hoje crendo no Senhor, sabendo que o Senhor tem me dado vida e tem cuidado de mim todos esses anos, Pai. E estou com gratidão no meu coração. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia. Obrigado pela vida, Senhor, pela saúde, pelo trabalho e principalmente pela vida eterna que o Senhor tem nos concedido, Pai, para todos aqueles que creem no teu nome, que aceitaram o sacrifício. E assim eu oro por essa pessoa nesse vídeo, Senhor. Seja qual for o problema que ela esteja ou ele esteja, ou sua criança enferma, seja o que estiver acontecendo nesse lar agora. Eu, como teu servo, levanto as minhas mãos por esse lar, pedindo a tua misericórdia, Pai, a tua salvação, Senhor amado. Que esse lar possa receber a tua graça, Pai, possa receber essa palavra com bom coração, com alegria, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu amigo. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te guarde. Amém.